Hoje a gente vai falar sobre a orientação para os pais de crianças e adolescentes e também para os jovens estudantes sobre a publicação de textos e imagens de outras pessoas, como evitar o preconceito, o bullying e até a violência. Assunto para o educador e psicólogo Marcos Meyer. Tudo bom, Marcos? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, a gente já viu, inclusive, condenações na justiça, é claro que aí aplicadas a estudantes já adultos, né? Em relação a até xingar professor na internet, por exemplo. É verdade. Nós temos alguns problemas aí. Na verdade, esse tipo de situação a gente chama de crime contra a honra. Calúnia, difamação e injúria. Tem umas questões técnicas aí, mas basicamente se você acusa alguém que está fazendo um crime, isso é uma calúnia. Isso se você diz que alguma pessoa está fazendo algo imoral, é difamação. Injúria é xingar. Então isso só para ficar mais didático. Então se o aluno faz isso, por exemplo, pega uma professora, põe lá no Facebook que ela está traindo o marido. Mesmo que isso seja comprovado mais tarde, quem fez essa publicação, essa divulgação, está difamando a honra da professora. Então, ele vai sofrer consequências com certeza. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos orientar as crianças e adolescentes que jamais podem fazer qualquer tipo de publicação sem a autorização da outra pessoa. Porque se isso não acontecer, vai dar problema e os problemas podem vir para os pais caso os seus filhos sejam menores. Então nós temos que tomar muito cuidado. Agora, para que fazer isso, né? Para que a gente tem que ficar orientando e tal? Nossos professores no Brasil todo estão perdendo muito tempo orientando alunos a ficar quieto, desligar o celular, pegar o livro, abrir o caderno. Então, a aula em si, na verdade, é um presente. O professor vai lá todo disposto a dar esse presente e o aluno está lá folgadão, não quer nada com nada. Então, o professor está meio fragilizado, porque se ele chama a atenção do aluno um pouco mais duro, o pai vem para defender o fofucho. E isso que não pode acontecer. Tem que acontecer o contrário. O pai tem que falar assim, você preste atenção, você não ligue o celular na sala de aula. Ou seja, o pai tem que autorizar o professor a exercer a sua própria autoridade. Quando a gente faz isso, nós vamos ter um clima com muito mais tranquilidade. O professor que é respeitado, o professor que tem autoridade, e aí ele conduz a aula de um jeito muito melhor. Quem ganha isso? As próprias crianças. Marcos, não faz muito tempo que a gente passou a ter uma vida paralela, digamos assim, no mundo virtual, né? Mas muita gente trata isso ao pé da letra. Pensa que a vida na internet, de fato, você é outra pessoa, você nunca vai ser descoberto, você não vai ser visto. E aí é difícil, às vezes, a gente passar isso para as crianças, né? Muitas vezes o próprio adulto não sabe, não tem esse nível de comportamento. É uma relação com o computador muito solitária, muitas vezes, né? Como é que como é que a gente pode entrar também nesse mundo virtual da criança, do adolescente, sem ser muito invasivo? A primeira coisa tem que ser claro, né? Os pais jamais podem invadir, por exemplo, as redes sociais que o filho está participando, sem que o filho saiba. Isso é uma transgressão muito ruim. Você tem que dizer para o filho, filho, vem aqui, senta aqui junto comigo, vamos abrir o teu Facebook, o teu Instagram, seja lá o que for que ele esteja utilizando. Abra aí para mim. E aí, deixa eu dar uma olhada nisso. O que você está fazendo? Com quem que é essa pessoa? Tem que colocar em xeque o filho. Por quê? Se o filho, de vez em quando, recebe esse tipo de orientação, esse tipo de acompanhamento, ele já começa a perceber, opa, não vou pisar na bola, não vou fazer isso, meu pai vai descobrir, porque meu pai vai olhar. Mas aí não é uma transgressão, porque ele sabe que o pai vai fazer isso. Então a gente tem que orientar assim, mas orientar de forma clara, de forma aberta, sem ficar escondendo nada dos filhos. Então isso é um primeiro passo. O segundo é dizer para o filho que esse mundo virtual é um mundo para pouco tempo, você não pode ficar horas nas redes sociais ou na internet, você precisa ter amizades olho a olho, brincar junto, conversar pessoalmente. Por quê? Antigamente, por exemplo, a gente, o que a gente fazia? Nós tínhamos na nossa turma um colega chato. Todo mundo tem o chatão, né? O que a gente fazia com ele? Suportava o sujeito até o fim.
A gente não vai excluir ou bloquear. Hoje os adolescentes não gostam de alguém chato, não gostam de alguém com opinião contrária, eles bloqueiam ou excluem na rede social. Então eles não aprendem a lidar com o contrário. E a gente vê isso hoje, por exemplo, nessa discussão sobre partido político. As paixões são tão fortes que um ofende o outro, mas a discussão deveria estar no campo das ideias, mas passa para o campo pessoal. Isso é tudo falta de orientação e falta de maturidade em relação à lida com opiniões contrárias. Marcos, uma orientação bem comum, né, que já é bastante conhecida, é você ter o computador num local público, dentro de casa, né, na sala, enfim, num ambiente onde você possa sempre estar olhando o que o adolescente e a criança estão vendo. Agora, tem o celular. O celular você leva, inclusive, para a sala de aula, como você já citou aí. Até embaixo do cobertor. Como é que se lida com isso, né? Muitos adolescentes colocam lá senha no celular, até por uma questão de segurança, naturalmente, se houver a perda do celular. O que você pensa sobre isso? Veja, nós não podemos mais dizer que o celular a gente tem que evitar, que não pode deixar a criança e adolescente utilizar. Eles estão utilizando, não tem mais como mudar essa realidade. O que a gente precisa fazer é orientar, porque eles não sabem utilizar. Inclusive, no próprio celular, eles acessam a internet sem o menor critério em relação a páginas, em relação a fontes, em relação à qualidade da informação que estão recebendo, ou até mesmo em relação a que tipo de joguinho, que tipo de brincadeira eu estou fazendo aqui, ou que tipo de imagem eu estou vendo, o que me causa esse tipo de imagem. Eles não sabem, não têm a menor orientação. A gente precisa fazer isso, ensinar hoje os adolescentes, as crianças a utilizarem a tecnologia. E isso pode ser feito, inclusive, pelas próprias escolas. Em vez de você proibir totalmente as crianças e adolescentes a usarem o celular, vamos ensinar como é que usa. Vamos ensinar de que forma a gente pode aproveitar isso para a aprendizagem. Então, o benefício tem que ser para a aprendizagem para o próprio aluno. Tá certo. Bom, Marcos, certamente muitas questões aqui a gente ainda poderia abordar esse assunto, mas hoje o nosso tempo acabou. Agradeço a presença mais uma vez. Bom dia. Bom dia.